Diga para o seu irmão: Deus tem uma boa palavra para você nessa noite. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42. Quem encontrou, deu glória para Jesus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem puder sentar, assente-se, glorificando o nome do Senhor nosso Deus nessa noite. Meus amados irmãos, no contexto desse texto que nós lemos, retrocedendo alguns versículos da palavra do Senhor e alguns capítulos, nós vamos ver que Jesus havia falado para os seus discípulos irem a uma aldeia da região de Samaria para preparar um lugar para que eles pudessem descansar. E a Bíblia nos mostra que na região de Samaria, dessa aldeia que Jesus falou para os seus discípulos, o Senhor foi rejeitado, o Senhor não foi aceito, ele foi expulso daquela comunidade. Jesus, porém, dirige-se a uma outra aldeia, ao qual não é citada o nome na Bíblia Sagrada. Jesus, ao dirigir-se para esta aldeia, a Bíblia nos mostra que um homem se apresenta diante dele no caminho e diz para Jesus: Senhor, eu irei te seguir para onde quer que tu fores. Jesus então olha para aquele homem e lhe responde dizendo: as raposas têm covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus olha para um outro homem e, ao olhar para esse homem, diz para ele: vem, segue-me. Porém este homem responde para Jesus: Senhor, eu tenho um pai, e este pai morreu, deixa eu ir enterrar o meu pai, para que depois eu te siga. Jesus olhou para o homem e disse: deixai, pois, os mortos enterrar os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino do Senhor. Ao dizer isso, se aproxima novamente um outro homem e diz novamente para Jesus: Mestre, Senhor, Rabi, eu te seguirei para onde quer que tu fores. Quando ele diz isso, Jesus olha para aquele homem com um olhar de compaixão e diz para ele, porém o homem responde antes para Jesus: Mestre, antes de te seguir, deixa eu me despedir da minha família, dos meus parentes, dos da minha casa. E Jesus disse: olha, quem lança a mão no arado não olha para trás, porque depois que você segue ao Senhor, você não pode olhar para trás, e se você olhar para trás, você não está apto para o reino de Deus. Gostaria de começar nessa noite já lhe dando uma orientação em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que quer ser discípulo de Jesus, mas tem muitos que ainda falta deixar alguma coisa para trás. Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você: se nós queremos segui-lo, se nós queremos servi-lo, se nós queremos ser discípulos verdadeiros do Senhor Jesus, nós temos que deixar alguma coisa para trás. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu vejo o discípulo Pedro. Pedro foi chamado por Jesus. Pedro primeiro deixou o barco, Pedro depois deixou a pescaria, Pedro deixou as redes, e por último Pedro deixou a sua espada. Eu olho para Mateus
Mateus deixou o trabalho lá que servia aos romanos, deixou a sua posição naquela sociedade. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo um homem, Zaqueu. Zaqueu teve que deixar o seu vício de ser ladrão, o seu vício de roubar, de usurpar os recursos que não eram dele. Eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo no Antigo Testamento, Eliseu, antes de seguir ao Senhor, ele matou todos os seus bois, deixou para trás os bois. Jesus está dizendo nesta noite, para mim e para você, se você ainda não seguia Jesus inteiramente, hoje é noite de você deixar alguma coisa para trás, porque só pode ser discípulo dele quem deixa tudo para trás, não olha, mas segue para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Se você já deixou alguma coisa para trás por Jesus, levante a sua mão e comece a glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Mas vamos prosseguir. Jesus agora chega a uma aldeia que ficava a 4 quilômetros da cidade de Jerusalém, chamada Betânia. Betânia significa casa de figos ou casa de desespero. Betânia significa casa de figos ou casa de desespero. Jesus se aproxima daquela aldeia. Lá naquela aldeia havia uma família. A família era encabeçada pela mulher mais velha, conhecida como Marta. Marta significa senhora. E quando Jesus vai, a Bíblia diz no versículo de número 38 que aconteceu que, indo eles a caminho, entrou nesta aldeia certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa. Quando Jesus vai na casa desta mulher, a Bíblia diz que ela também tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. É interessante isso, irmãos. Por quê, pastor? Porque quando nós olhamos, nós às vezes descemos a ripa, descemos a taca na vida da irmã Marta. Ela não estava totalmente correta, mas também não estava totalmente errada. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós só vemos na cena Jesus, Maria e Marta, e não estava somente Jesus, Maria e Marta. Quem era que foi com Jesus? A Bíblia diz que indo eles, foi com Jesus 70 discípulos e mais alguns que estavam seguindo no meio da multidão. Era muita gente para dar comida, era muita gente para ser recebida na sua casa. Logo, é óbvio, é claro, nós estamos entendendo que Marta estava preocupada em dar alimento, em fartar aquelas pessoas, Jesus e os seus discípulos. Maria ajudou a Marta, porque a Bíblia nos diz que Maria, assentando-se também aos pés de Jesus, Maria havia ajudado Marta. Maria cooperou com Marta. Depois que ela faz a sua parte, ela se assenta junto com os discípulos aos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas isso é interessante, me chama a atenção, porque uma mulher não podia se assentar aos pés de um mestre. Os rabis judeus não aceitavam mulheres como discípulas, só se assentava aos pés de um mestre quem era discípulo, quem era aluno, quem aprendia alguma coisa do seu mestre. E os rabis não aceitavam mulher, mas Jesus quebrou todo o protocolo, quebrou a tradição e permitiu que Maria se assentasse aos seus pés para ouvir a palavra. Ei, irmão, não tem coisa melhor do que estar aos pés do mestre ouvindo a sua palavra. Não tem coisa melhor do que estar aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Se você está nos pés de Jesus, você vai ouvir a palavra dele nesta noite, você vai glorificar e o nome do Senhor vai ser enaltecido sobre a terra. Mas me chama também a atenção que Marta, ao contrário de Maria, andava distraída, preocupada, ansiosa com muitas coisas. Ela estava preocupada em alimentar os discípulos, ela estava preocupada em alimentar Jesus, mas esqueceu do melhor, de estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente preocupada com muita coisa, tem muita gente ansiosa com muita coisa. Tem gente que está vendendo almoço para comer a janta, para comprar uma casa. Tem gente vendendo almoço para comer a janta, para ter o melhor terno. Tem gente preocupado com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de fazer no outro dia. Não te preocupa, descansa no Senhor, fica nos pés de Jesus, que Ele vai prover todas as coisas. Não andeis ansiosos, só confia no Senhor Jesus. Quem tem essa confiança aí? Quem tem essa confiança? Quem tem essa confiança?
confiança, levante a tua mão e dê mais um glória para Jesus. Aqui tem dois tipos de crente: o crente Marta e o crente Maria. Diga para o seu irmão, que tipo de crente você é? Marta só quer saber do material, mas Maria quer saber do que está nos pés de Jesus. Marta está preocupado com a multidão, alimentar a multidão, mas Maria não quer saber da multidão. Maria quer estar nos pés de Jesus. Marta está ansiosa e preocupada com o que a irmã dela está fazendo, mas Maria quer estar nos pés de Jesus. Cutuca no teu irmão, diz assim para ele: para de se incomodar com a vida do teu irmão, vai para os pés de Jesus. Vai para os pés de Jesus. Você conhece alguém que se preocupa com a vida do irmão? Diz para ele aí: para de se preocupar com a vida do teu irmão.